Nesta série, O Homem Velho Já Passou, temos estado a considerar alguns princípios bíblicos de como lidar com a tentativa de a velha natureza humana querer ressuscitar. Biblicamente falando, a velha natureza humana, que também é referida como o velho homem, é a descrição que é dada à forma de viver antes de ter havido uma conversão a Jesus. Para os cristãos praticantes, a velha natureza humana, que anteriormente constituía uma forte influência de orientação, tinha sido vencida quando eles, sendo pecadores, se renderam a Jesus como seu Salvador. Ao aprenderem depois de Jesus, o novo cristão veio a conhecer uma transformação maravilhosa. Esta transformação, causada pela aceitação do Evangelho, levou os cristãos a experimentarem o que a Bíblia diz ser o novo homem. O que nós vimos na Epístola de São Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso é que aqueles cristãos tinham conhecido a nova vida em Jesus. A realidade da sua experiência com a salvação em Jesus tinha sido inegável. Porém, ao longo da sua caminhada espiritual, surgiram algumas circunstâncias que se tornaram causa de preocupação. Esta mesma epístola aos Efésios mostra-nos que, dadas certas condições, a possibilidade de a velha natureza humana se elevar novamente era real. Por isso, Paulo, identificando o que estava a acontecer nesta congregação, ele quis admoestar aqueles cristãos. Paulo não se desviou de, como pai espiritual, de aconselhar os congregantes da igreja de Éfeso. Com entendimento espiritual, o apóstolo identificou áreas que necessitavam da atenção cuidada daqueles membros. Notemos que Paulo não os condena como se fossem pessoas que tivessem perdido a cobertura da graça de Deus sobre suas vidas. Estes cristãos eram discípulos que necessitavam de ser amparados na sua caminhada de fé. O alvo era evitar que as suas ideias questionáveis e comportamento menos honroso não viessem a ser a causa de maior perturbação. Qualquer perturbação que não fosse sujeita a um exame espiritualmente orientado e depois corrigida essa perturbação, poderia então agravar-se e ser a causa de terríveis danos nas vidas daqueles cristãos. O apóstolo Paulo, então, preocupado, diz-lhes, como lemos em Efésios 4, 27, Efésios capítulo 4, versículo 27, ele diz que eles deveriam ter o cuidado de não dar lugar ao diabo. Ele escreveu, não deis lugar ao diabo. Este texto de Efésios 4, versículo 27, indica-nos que há circunstâncias criadas por pessoas que são mais fáceis, ou seja, são circunstâncias mais fáceis de o diabo as aproveitar para fazer a sua obra de destruição. Paulo sabia muito bem que um ambiente de contenda e impureza é muito propício para o diabo semear as sementes de contenda, de ambivalência espiritual e até ser a causa do desvio dos caminhos de Jesus. O diabo sempre explora as incorreções humanas para por estas causar grande perturbação e sofrimento nas vidas das pessoas envolvidas. Segundo o apóstolo Paulo, duas causas do problema que estes crentes estavam a enfrentar eram: uma era a falta de reconhecimento de que cada um deles tinha uma parte importante e ativa
na edificação das pessoas que integravam aquela comunidade, ou seja, o ambiente em que eles conviviam como cristãos. Eles podiam ser pessoas de influência ou deveriam reconhecer qual a função importante que tinham ali naquele ajuntamento de pessoas que praticavam a fé em Jesus. Outra questão que Paulo então refere era o ressurgir do velho homem que manifestava a qualidade de vida que não é mais orientada pela revelação do Evangelho de Jesus. Por isso é que Paulo fala do propósito dos ministérios que o Senhor deu para o aperfeiçoamento deles, como nós lemos em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13. E Paulo também comenta sobre o cuidado que eles deveriam ter em não andar mais como andam os gentios. Efésios capítulo 4, versículo 17. Nos segmentos anteriores já falamos sobre estes pontos. Poderá ser muito proveitoso ouvir novamente as reflexões anteriores. Paulo explica que os gentios que, neste contexto, eram pessoas que não viviam no conhecimento do Evangelho, que estes gentios andavam na vaidade dos seus sentimentos. O que me parece que parte do problema destes cristãos da antiga cidade de Éfeso era precisamente a sua vaidade. Parte do problema estava nas suas ideias que eles afirmavam com alguma vaidade. Esta vaidade, por sua vez, alimentava a natureza do velho homem. Vejamos então o que Paulo diz a estes crentes, o que eles deviam fazer. Compreendemos que este ensino de Paulo, como ele diz em Efésios 4,17, era o seu testemunho no Senhor. Este testemunho, expresso na forma de exortação ou de encorajamento, vinha a eles como ensino. E o objetivo deste ensino e encorajamento de Paulo era o aperfeiçoamento destes cristãos. Este aspecto é importante, pois quem recebe a instrução como vinda do Senhor, essa pessoa também recebe o aperfeiçoamento. Este aperfeiçoamento é para benefício pessoal. E também este mesmo aperfeiçoamento é para que, por sua vez, cada discípulo possa ser um membro útil no ambiente da sua congregação. Então, o que deveriam os cristãos da igreja de Éfeso fazer? Paulo comenta que estes cristãos já tinham aprendido sobre Cristo. Então, com este conhecimento que eles tinham recebido através da aprendizagem, eles tinham que fazer algo muito importante. Eles tinham que, quanto ao seu procedimento anterior, despojar-se do velho homem. Vejamos o que Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículos 20 a 22. Efésios 4, versículos 20 a 22. Está assim escrito: Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Paulo deseja que estes crentes empregassem o que tinham aprendido e que impedissem que o seu passado continuasse a figurar em suas vidas. O procedimento do passado não podia continuar no presente. Por quê? Porque a qualidade de vida que tinham antes de conhecerem a verdade de Jesus, essa qualidade de vida era referente ao velho homem. E a natureza do velho homem não é segundo a natureza de Jesus. Portanto, estes discípulos tinham que compreender que tinham que despojar-se do seu velho homem, ou seja, eles tinham que agressivamente remover deles próprios o seu procedimento antigo. Aquilo que era próprio da sua velha vida, do velho homem, eles deviam pôr isso de parte. O destino do velho homem, segundo avisa o apóstolo Paulo, é a corrupção
por causa das paixões do engano. Efésios 4:22. O velho homem facilmente deixa-se enganar pelo engano dos desejos deteriorados. A natureza do velho homem é corromper-se e ficar pior. Por isso é que o discípulo não pode dar oportunidade ao velho homem. O discípulo não pode dar lugar ao diabo. Continuar com o velho homem é continuar com os fardos pesados e doentios do passado em que o pecado era o seu estímulo. A expressão despojai-vos é enfática. Significa fazer de forma determinante o necessário para se verem livres daquilo que os estava a perturbar. A instrução de Paulo foi que eles próprios deveriam tirar de si o velho homem. Eles próprios tomarem essa decisão e iniciativa. Eles é que deviam ver-se livres destas qualidades perturbadoras que estavam a ocorrer em suas vidas. Alguém poderá argumentar que basta crer em Deus, que Deus ajudará a vencer os problemas. Eu creio que Deus ajuda quem tiver dificuldade em vencer os seus dilemas. Porém, a pessoa que teima em continuar na inspiração do velho homem, eu creio que Deus poderá ajudar essa pessoa ao deixá-la experimentar o efeito do seu erro. Eu creio que Deus permite que a pessoa veja que, na realidade, o erro, que é resultado da sua vontade humana, é a causa de grande mal persistir. Isto ocorre quando a pessoa não ouve a palavra de Deus, quando não ouve bons conselhos, quando não ouve a voz do Espírito Santo e persiste a andar no seu erro. Deus pode permitir que essa pessoa venha a aprender como consequência da sua persistência no erro. A Bíblia diz que Deus corrige quem ama. Hebreus 12, versículo 6. Poderá ler Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11 para melhor apreciar o contexto. A expressão corrige, em Hebreus 12, versículo 6, no texto grego é a palavra paideo e significa dar instrução, ensino ou correção ao filho, tendo em vista a conduta, o hábito e a educação ou comportamento correto. Esta mesma palavra também significa castigo. Neste caso, o castigo não é maus tratos, mas tem como objetivo a instrução corretiva. E às vezes parece que Deus tem mesmo de castigar os seus filhos para ver se estes aprendem que as práticas do velho homem danificam a obra que o Espírito Santo faz em suas vidas. É interessante reparar que Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11, que refere a autodisciplina, não vê as pessoas disciplinadas como empregados ou escravos, mas como pessoas que Deus ama e aceita como seus filhos. O versículo 10 explica que o alvo da correção é para que se tornassem participantes da santidade de Deus. O versículo 11 diz que os que são corrigidos vêm depois a conhecer neles próprios um fruto pacífico de justiça. Hebreus 12, versículos 5 a 11 mostra-nos que os filhos indisciplinados terão que aprender que o mal que fazem traz com ele as suas consequências. Mas mesmo numa situação dessas, a tristeza causada pela correção não constitui evidência de que Deus se tenha afastado da pessoa. Deus continua presente, amando os seus filhos, como lemos em Hebreus 12, versículo 6, mostrando que o melhor caminho é estarem sempre sujeitos a Deus Pai, para assim viverem, como lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 9. Portanto, mantendo em mente a doutrina que nos é exposta em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11, compreendemos o imperativo de os cristãos de Éfeso de eles terem que acabar com os seus maus hábitos de mentir, de roubar, da ira,
da blasfémia, das gritarias, de linguagem suja e de práticas da maldade. Eles tinham que compreender que eram filhos de Deus. Eles eram pessoas a quem Deus amava bastante. Daí também a importância deles porem de parte o velho homem com os seus hábitos, para não haver obstáculos ou impedimentos na sua comunhão com Deus. Faço aqui algumas perguntas. Que tipo de conselho é que o homem velho pode dar? Qual a natureza do pensamento do velho homem? Qual é a inspiração que o velho homem busca? Qual o tipo de semente que o velho homem semeia? Quando duas ou três pessoas dominadas pelas suas velhas naturezas, cada um com a sua velha natureza, quando essas pessoas se juntam, quais as suas conversações? É caso para perguntar quem é que está no meio deles. O velho homem representa a velha vida antes de o discípulo ter vindo ao conhecimento do Evangelho de Jesus. E era com esta vida do seu passado sem Cristo que as pessoas de Éfeso tinham que acabar com essa velha vida. Como é que eles poderiam saber como mudar de vida? Paulo explica, tinha que ser pelo que eles já tinham aprendido. Porque Paulo faz referência a eles já terem aprendido de Cristo. Efésios 4:20. Ele diz, vocês não aprenderam assim a Cristo. Portanto, era pelo persistir no que tinham ouvido e aprendido acerca de Jesus ou do seu Evangelho, que eles então poderiam avançar como vencedores da sua velha natureza. Eles deveriam, de forma intencional, praticar o que já tinham aprendido de Jesus. Quem procura tirar de si o velho homem, copiando o que os outros fazem, não está a fazer segundo o que se aprende de Cristo. O que copia dos outros realmente não aprendeu e não sabe o que fazer. Quem copia o tipo de conversação e comportamento que vê noutros, por exemplo, que vê em discípulos de Jesus, por estar a copiar, essa pessoa não está a ser verdadeira. Por isso é que o crente, o discípulo, deve, ele próprio, ela própria, aprender de Jesus. Cada discípulo deve ouvir e receber a instrução que é transmitida pelos ministérios que foram dados à Igreja. Volto aqui a repetir que nos segmentos anteriores desta série, a série que é O Velho Homem Já Passou, comentei sobre a importância destes ministérios. Poderá ser oportuno voltar a ouvir estes segmentos anteriores para que tenha um melhor aproveitamento. Outra pergunta. Porquê tirar o velho homem? Porque o velho homem é um impedimento para a realização do mais amplo desenvolvimento do discípulo. O velho homem é um obstáculo, evitando que as bênçãos de Deus possam ter assento na vida da pessoa que crê. A velha natureza, que era motivada pelo pecado, não está em sintonia com a operação de Deus e, por isso, essa velha natureza não deve ter lugar na vida do seguidor de Jesus. Deve-se tirar o velho homem, porque ele não chega à estatura da medida completa de Cristo. Paulo, tendo a maturidade de um pai espiritual, ele encorajava a estes cristãos a edificarem-se. Efésios 4:16. É muito mais proveitoso o discípulo dedicar-se à sua própria edificação. Também é muito proveitoso cada membro ser um catalisador que promove a edificação dos restantes membros do corpo de Cristo, que é a Igreja. Pela leitura da Epístola aos Efésios, compreendemos que a pessoa que recebe o ministério é edificado, é instruído, é iluminado e está em sintonia com a obra do Espírito Santo. O que se dedica a aprender de Cristo tem a mente de Cristo e sabe identificar os caminhos de Deus. O novo homem determina que o seu melhor destino está no cumprimento do plano de Deus que foi manifesto em Jesus. Outro conselho que Paulo dá,
tinha a ver com um renovar no espírito da mente deles. Efésios 4:23. Efésios 4:23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. O que significa ser renovado no espírito do sentido? Significa que eles tinham que mudar o seu paradigma de raciocínio e a sua base de sentimentos. Ou seja, eles tinham que mudar o seu sentido de destino para a sua vida. Eles tinham que mudar a forma em como entendiam ser a razão e destino da sua própria existência. É interessante reparar que não é só tirar o velho homem. É necessário depois ocupar esse espaço que antes era ocupado pelo velho homem e ocupá-lo com uma nova maneira de pensar. Na mente destes crentes, a forma de pensar tinha que ser diferente. Não andar mais segundo a inspiração do velho homem, mas segundo a inspiração da verdade que está em Jesus. Como é que eles podiam fazer isso? Era pelo usarem aquilo que eles aprenderam de Cristo. Era pelo usarem o que tinham ouvido e aquilo no qual tinham sido instruídos. Efésios 4:21. Usando isso assim, eles poderiam renovar o espírito da sua mente. Eles teriam então a revestir-se do novo homem. Porque não é só tirar o velho homem, sim, isso tem que ser feito, mas tem que se ocupar esse lugar com o novo homem e as suas características. Consideremos o seguinte princípio. O que aprendemos muda o nosso pensamento. O que aprendemos muda o nosso pensamento. Em Efésios 5:10, Paulo comenta que aqueles discípulos deveriam aprovar o que é agradável ao Senhor. Portanto, tendo recebido a instrução do Senhor, eles estariam capacitados para entender o que é que, diante de Deus, seria agradável. Usando o seu entendimento, eles deveriam cuidar em manter-se ativos e manter ativos também os princípios de vida que receberam de Cristo. Portanto, ativamente seguir estes princípios. Eles deviam dar constante atenção ao que aprenderam de Cristo. O princípio que vimos é que aprender o que Jesus ensinou é uma mais-valia para o mais amplo desenvolvimento do discípulo. Não faz sentido fazer um esforço para mudar sem que haja um padrão de vida que possa servir de referência. O que Paulo disse aos cristãos de Éfeso é que eles já tinham recebido instrução com base nos ensinos de Jesus. Eles deveriam, portanto, usar este ensino e dar mais atenção aos ensinos e, por estes mesmos ensinos, deixarem-se iluminar. E a palavra de Deus ilumina o nosso caminho e também nos mostra o caminho que devemos seguir. A melhor mudança é aquela que é guiada pelo que se aprende de Cristo. Se tem procurado mudar de vida, tendo em vista ser mais como Jesus, eu quero encorajá-lo a continuar. E acrescento, leia a Bíblia para que por ela possa ser iluminado quanto ao caminho que deve seguir. Leia a Bíblia para que por ela possa ser instruído sobre a nova vida em Jesus. Também, procure quem o possa ajudar a aprender mais de Jesus. O alvo de aprendermos de Jesus é saber como viver as realidades contidas na salvação que Jesus dá. Esta salvação está perto de toda a pessoa que venha a Jesus declarando que o recebe como Senhor e Salvador. Desejo ainda encorajar a cada pessoa a fazer o seguinte. Todos os dias leia um pouco da Bíblia. Todos os dias fale pessoalmente com Deus em oração. Sempre que possa, frequente uma igreja que ensina claramente sobre o caminho da salvação em Jesus. E, conforme as oportunidades, fale com outras pessoas sobre a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Ora Deus, que as amplas bênçãos divinas estejam sempre sobre a sua vida. Ouça agora os seguintes anúncios. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa.
Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.